Vamos falar sobre um dos alimentos mais importantes do mundo, o milho. Mas, sabe, tem um segredo nele. Um ingrediente que pode levar a qualidade para um outro nível. E é isso que a gente vai descobrir hoje. Olha, o milho tá simplesmente em tudo. Na ração animal, em vários produtos na indústria, é a base de tanta coisa que a gente consome. E justamente por ser tão importante, sempre fica aquela pergunta, né? Como é que a gente pode deixar ele ainda melhor? Durante muito tempo, a conversa era uma só: produzir mais e mais milho. Só que, olha, o jogo virou. O foco agora não é só na quantidade. O que está pegando mesmo é a qualidade nutricional do grão. Então, o ponto central é esse, sabe? A gente está saindo daquela mentalidade do quanto a gente colhe para começar a pensar no quão bom é o que a gente colhe. É a diferença entre ter um prato cheio e um prato que de fato alimenta, que nutre de verdade. E aí vem a pergunta de US$ 1.000.000, né? Se a meta é ter um milho mais nutritivo, qual é o primeiro passo? Por onde a gente começa? Bom, a resposta pode surpreender. Ela está num único elemento, um nutriente super simples, mas nossa, com poder incrível. E aqui a gente entra na primeira parte da nossa análise. O herói dessa história, muitas vezes esquecido, é o enxofre. É ele que funciona como um verdadeiro construtor de proteínas, mudando completamente o potencial do milho. É isso mesmo, o enxofre. Pensa nele como os tijolos de uma construção, sabe? Um bloco fundamental. É o ingrediente-chave que a planta usa para montar aquelas proteínas de alta qualidade, as que fazem toda a diferença na nutrição. E o mais legal é que o processo é super direto. Primeiro, passo 1. A planta absorve o enxofre lá pelas raízes. Depois, no passo 2, ela usa esse enxofre para formar aminoácidos essenciais. E por fim, no passo 3, esses aminoácidos se juntam para criar as proteínas de alta qualidade. Simples, direto e genial, né? E esses tijolinhos que a gente falou, eles têm nome. São a metionina e a cisteína. Esses são os dois aminoácidos que, bom, eles precisam do enxofre para existir. Sem eles, a planta simplesmente não consegue construir as melhores proteínas. Fim de papo. Mas a história não acaba por aí. A função do enxofre vai muito além de só construir. Agora a gente vai ver como ele também funciona como uma espécie de armadura natural para a planta. Um sistema de defesa para o milho. Exatamente. Quando o manejo do enxofre é feito direitinho, a resistência natural do milho aumenta. E aumenta contra o quê? Contra pragas, doenças, até contra o estresse do ambiente, tipo a seca. É como dar um escudo de proteção para a planta, literalmente. E um dos principais agentes dessa defesa é uma molécula chamada glutationa, ou GSH. Imagina ela como o segurança particular da planta, sabe? Ela desintoxica, protege contra danos, é o guarda-costas mesmo. E adivinha só o que é essencial para produzir essa molécula? Pois é, o enxofre. Então, o enxofre é super versátil na defesa. Ele atua em várias frentes. Ajuda a combater pragas e doenças, reforça a estrutura da célula da planta, quase como se fosse uma muralha, e ainda por cima participa da formação de vitaminas essenciais para o metabolismo, como a tiamina e a biotina. Ok, a gente já entendeu a ciência por trás do enxofre, certo? Agora vamos sair um pouco do laboratório e ir para o campo. Ver como isso funciona na prática e, principalmente, como identificar o impacto dele no dia a dia. E essa é a pergunta que todo produtor se faz. Como é que se percebe que está faltando enxofre? A boa notícia é que a própria planta ela dá os sinais. Ela avisa quando algo não vai bem. A questão é, que sinais são esses? Bom, vamos lá. Os principais sintomas são estes. O mais clássico de todos é um amarelado que aparece primeiro nas folhas mais novas, as de cima. Além disso, a planta fica meio raquítica, sabe? Um crescimento mais lento, folhas mais estreitas e o que mais dói no bolso, as espigas ficam pálidas com os grãos mal formados. E quando a gente compara, a diferença é gritante. Uma lavoura bem nutrida, com um manejo certinho, entrega um resultado final assim, uma espiga cheia, robusta, com grãos de qualidade. No fim das contas, é isso que todo mundo quer, né? Mas a melhor parte é que esse problema tem solução. E não é questão de sorte, não. É ciência aplicada. É manejo estratégico e inteligente. E a pesquisa mais recente já aponta um caminho bem claro. A recomendação é aplicar entre 60 e 90 quilos de enxofre por hectare.
Com essa dose, os estudos mostram um aumento bem significativo, tanto na produtividade quanto na qualidade. É um número prático com resultado comprovado no campo. E essa frase resume tudo perfeitamente. O que isso significa no final do dia? Significa um milho com mais valor agregado e com mais qualidade para toda a cadeia produtiva. Ou seja, não é só sobre ter uma planta mais saudável no campo, é sobre criar um produto final melhor que beneficia todo mundo, do produtor até quem consome. E tudo isso nos deixa com uma reflexão, né? Se um único elemento, como o enxofre, pode fazer uma diferença tão grande para o milho, imagina só que outros segredos a natureza guarda que podem nos ajudar a ter um futuro com alimentos mais saudáveis. Fica aí a pergunta para a gente pensar. Valeu pela companhia nessa análise.